Agora o inferno vai começar na CDU. E não estou falando do cartão autografado que acabou de ser assinado. A Finlândia está dando o exemplo e selando o fim da CDU. Não há mais motivo para votar nesse partido no futuro. Esse é mais ou menos o tom, e eu digo para vocês, a situação está ficando cada vez mais tensa dentro da própria CDU. Eles estão partindo um para cima do outro com facas, em sentido figurado. Aliás, se você quiser apoiar este canal e ter uma opinião honesta sobre o espectro político, então deixa um like e se inscreve aí para mim. E vocês ainda se lembram da mulher com câncer que desmentiu Friedrich Merz naquela época? E eu ficaria simplesmente grato se vocês não repetissem isso sem checar, em nenhum momento. Primeiro, eu lhe enviei um convite para o meu funeral. Meu endereço também está lá dentro. Vocês ainda se lembram disso? Eu contei como Merz destruiu aquela mulher com câncer e a acusou de mentir, mesmo todo mundo aqui na Alemanha tendo lido as notícias. Friedrich Merz agora enviou um cartão autografado. Sim, acho que essa é a última mulher que quer um cartão autografado do Friedrich Merz. Mas, e agora vem a parte importante, isso causou de novo o maior tumulto possível na CDU, onde alguns membros da CDU disseram: vem cá, será que ele ainda está batendo bem da cabeça? Então, se essa imprensa ficar sabendo disso de novo, e é claro que a imprensa ficou sabendo, isso vai causar ainda mais repercussão. Por que não podemos simplesmente deixar em paz as pessoas que já estão no fundo do poço? Não, mandam cartões autografados para elas, querendo que votem em mim. Mas eu disse para vocês, confronto final na chancelaria federal e a Finlândia destrói a CDU. Mas não é para decidir ou anunciar nada. Então, para que serve esse encontro afinal? Preparar coisas que podem ser decididas e anunciadas, não criar expectativas permanentes de que haverá, por assim dizer, decisões intermediárias. Viemos com a ideia de que, em 19 dias, virá a grande reforma que vai salvar todos nós aqui na Alemanha. Todos nós teremos 4.100 euros a mais no final do ano, ou seja, se você for alguém que ganha bem. Todas as outras pessoas terão alívios perceptíveis. Aliás, o desconto no combustível foi decidido ontem que não será continuado, e você só vai receber o dinheiro de volta na declaração de imposto de renda. Mas sobre isso falarei um pouco mais tarde. Os fundos da Seguridade Social também estão vazios. Mas espera aí, isso agora soa um pouco diferente, e eu já tenho as primeiras informações da reunião. Vocês, é claro, assistiram ao vídeo de ontem à noite, e ontem eu já tinha informações sobre o quão precária essa situação se tornou atualmente. E, acima de tudo, quem ontem soltou a bomba. Então, nenhum tipo de decisão mais. Nada. Ou seja, vocês não devem mais se preparar para nada. Antes das eleições, nada vai acontecer. Porém, ninguém afirma que algo ainda ocorrerá antes das eleições na Renânia do Norte-Westfália. É verdade, não são no outono. Só vão ocorrer no ano que vem. Estamos avançando. Muitas pessoas tiveram, nos últimos anos, a sensação de que os problemas eram descritos, mas pouco era resolvido. É exatamente isso que estamos mudando agora. Trabalhamos paralelamente em grandes projetos. Eles são tão fantásticos e gigantescos que se comparam ao projeto Stuttgart 21. Gente, eu não aguento mais. Esses grandes projetos são tão grandes que vocês nem conseguem imaginar o quão grandes eles são. E nós também não vamos revelar o quão gigantescos eles são. Sim, e eles são muito maiores do que, por exemplo, um aeroporto de Dubai que é construído em 6 meses, enquanto Stuttgart 21 bem levou alguns dias a mais. Algumas semanas, alguns meses, alguns anos, algumas décadas. Melhor não entrarmos nesse assunto. Esses grandes projetos nos quais estamos trabalhando agora, esse foi o tom de ontem. Eles são tão grandes que já existem contradições. Por exemplo, com os "isso você não pode contar para ninguém". Governadores afirmam que esses projetos são tão grandes que não querem mais apoiar, pois não conseguem convencer os eleitores. A liderança da bancada diz: não, esses projetos são tão grandes que não queremos apoiar. O tom é: senhor, economize. E a CDU, no Bundestag, diz que esses grandes projetos são uma completa besteira para as próximas gerações e que nem vai mais apoiar isso. São projetos gigantescos e eu acho que o cidadão não se enganou nos últimos meses e nos últimos anos.
Só fico me perguntando, desde 2015 as coisas só pioram por aqui, sem parar. O que aconteceu em 2014? 2015 alguma coisa? Não faço ideia. Deve ter acontecido alguma coisa que fez jogarem dinheiro fora? Que agora esses grandes projetos eles são tão grandes que, alívio, não, isso a gente não pode mais bancar. Que os encargos agora precisam ser aumentados ainda mais, mas só assim. Sim, e isso é muito, muito importante. Se você aqui na Alemanha é contribuinte alemão, então agora vai ter ainda mais encargos. Ausländische Atividades estrangeiras, não podem ser consideradas. Supostamente, porque o TJUE poderia eventualmente intervir. Então, isso foi colocado em espera agora. Sim, ouvimos constantemente essa advertência vinda da classe política de que os alemães precisam trabalhar mais. Ouvimos o tempo todo, inclusive do Merz. Outros também dizem isso. Sim, realmente faz ranger os dentes, mas também faz rir. É a chamada regra de Maiorca. Ela não se chama realmente assim, seria até engraçado, mas é assim que ela é chamada. Ou seja, isso significa que as pessoas podem, ou seja, os deputados federais podem simplesmente trabalhar 100% em home office, deitados em algum lugar no Caribe e trabalhar pelo celular. Não é obrigatório ficar em frente à tela. Podem ler qualquer coisa e pensa só nisso quando dizem que precisamos trabalhar mais. Ou seja, os deputados no Bundestag não têm a obrigação de trabalhar por este país, mas podem ficar tomando coquetel, deitados em um navio de cruzeiro se quiserem, e ainda assim governar este país. Isso é totalmente legítimo, e para muitos deputados ainda existe essa regra de home office 100%. Eles não precisam estar presentes no Bundestag. E agora vem, é claro, a parte mais explosiva de todas, aquilo que sempre nos contam. Então, não só temos que trabalhar mais, como também a Rússia está nos atacando. Sim, e a Rússia ameaça usar ogivas nucleares contra nós. A Finlândia diz, jamais. O russo nunca vai acionar o artigo 5 da OTAN. Ele não tem nem o poder, nem a força para isso. Alexander, stop. Isso causou um certo alvoroço. A Finlândia tem uma fronteira de 1.300 quilômetros com a Rússia. Então, com certeza, ele não vai subestimar Putin. Mesmo assim, ele contradiz muitos especialistas militares e diz que a Rússia não vai testar a OTAN. Isso surpreendeu um pouco os europeus, porque principalmente na Alemanha soa um pouco como o discurso da AfD e do BSW. Aliás, essa foi a notícia que chegou ontem à noite. E a internet ficou empolvorosa, ficou completamente agitada. Porque os finlandeses têm uma abordagem totalmente diferente por causa disso. Eles não têm tanto medo da Rússia. Eles também têm uma fronteira muito maior com a Rússia. E também é possível lidar com a Rússia. Mas se a Alemanha fizesse isso, estaríamos falando com a Rússia a partir de uma posição de fraqueza. E a Finlândia, a pequena Finlândia desmilitarizada, falaria a partir de uma posição de força. A internet entrou em colapso ontem, quando essa entrevista foi publicada. Mas o fato é que sim, até mesmo a Finlândia, a Suécia, a Noruega e todos os outros países europeus, na verdade, têm medo da Rússia. Na minha opinião, não acompanhei isso nas últimas semanas, porque as linhas parecem sempre iguais. Para mim, parece que essas linhas de frente simplesmente ficaram congeladas. Eu não quero ficar lamentando 3, 4, 500 quilômetros para lá e para cá. Mas o fato é que aquilo está lá há anos. Eles ficam atirando uns nos outros com drones. Muitas pessoas morrem e ninguém quer conversar. E Zelensky está sempre rindo quando se encontra com os outros chefes de Estado. Ou seja, ele ri mesmo com seu povo morrendo na linha de frente. Isso é o que eu percebo. E é isso. Isso é o que, sim, simplesmente o que mais me dói. No entanto, eu vi Putin rir muito raramente durante todo esse tempo. Pode ser. Ainda acho que, e nisso concordo com o presidente da Finlândia, talvez devêssemos conversar um pouco mais uns com os outros e, em segundo lugar, não ficar sempre morrendo de medo. E se a Ucrânia já consegue segurar a Rússia, o que dizer então da OTAN? Não acredito que a OTAN não seria capaz de deter a Rússia. A OTAN ela tem. Sim! Porque vocês se lembram daquele exercício que eles fizeram junto com os ucranianos, onde os ucranianos deram uma surra na OTAN. Mas isso agora mudou.
Donald Trump já atacou o Irã de novo esta noite. Bem, e o confronto continua. Abastecer continua caro e os preços dos combustíveis seguirão altos. Então, na minha opinião, o que a gente realmente tem a perder se a gente se retirar um pouco mais e economizar esses custos? Não só economizando em cima do cidadão, mas também em todos os outros projetos no exterior. Então, se todo mundo realmente se sente tão ameaçado assim, que todos os outros países também paguem junto, principalmente para o leste e também para o oeste, que praticamente não contribuem mais com nada. Por que sempre temos que abrir tanto o talão de cheques? E a Finlândia diz claramente, eles com certeza não vão atacar a OTAN.